Esse é o primeiro episódio da série A Deusa em Nós. E o objetivo desses vídeos é levantar algumas questões que vêm à tona no momento em que a gente se permite entrar em contato com as imagens arquetípicas das histórias e usar essas imagens a favor do nosso processo de autoconhecimento. O espaço de um vídeo não é capaz de dar conta da quantidade de imagens que aparecem em histórias, inclusive porque algumas deusas têm diversas passagens nas histórias mitológicas, nos contos, né? E a gente não consegue dar conta de todas essas passagens. Então eu escolhi fazer um recorte dessas imagens arquetípicas para trazer aquilo que pode ser talvez interessante nesse momento. Para quem não me conhece ainda, eu sou Duda, a psicóloga e a criativa por trás do conteúdo que a gente cria aqui no canal da Inê e também no nosso Instagram, @InêCasaDeCultura. E eu tenho utilizado os últimos 20 anos da minha vida para estudar histórias, mitologias, contos e como tudo isso está a serviço do nosso autoconhecimento. No vídeo de hoje, que é o primeiro, como eu falei, a gente vai falar sobre alguns aspectos da história da deusa Atena. Atena é filha de Zeus com uma titã chamada Metis. E tem algumas passagens muito interessantes e que trazem para nós algumas reflexões a respeito de como a nossa cultura se desenvolveu nesses últimos anos. Um aspecto importante de falar logo de cara, a respeito desse e de todas as outras histórias que a gente vai trazer, é que muitas histórias foram manipuladas, modificadas por pessoas, por homens, para servir a um propósito de manutenção da hegemonia masculina, de uma certa forma, para manter as mulheres dentro de um lugar desempoderado. O que é muito incrível é que mesmo assim, mesmo com esses mitos tendo sido manipulados, a gente consegue extrair deles coisas extremamente relevantes para que nós possamos nos ocupar e transformar a realidade em que a gente vive. Um ponto super importante sobre a história de Atena é que ela é filha de Metis, que é uma titã, e Zeus, ele, como pai de Atena, quando ele descobre que Metis estava grávida, ele fica apavorado com a possibilidade de que acontecesse com ele o mesmo que ele tinha feito com seu pai e que seu pai tinha feito com seu avô. A história dessas figuras paternas na mitologia é sempre uma história de que o filho destrona o pai. Então Zeus tinha muito receio de ser também destronado por esse filho que estava por vir. E aí ele faz uma manobra, engana Metis, transforma ela num ser pequenininho e a engole. Esse processo é extremamente simbólico se a gente pensar em como nós, mulheres, somos de fato engolidas pela cultura, engolidas quando nos tornamos mães. Um outro aspecto muito importante dessa história é que Zeus, num determinado momento, meses depois que ele tinha engolido Metis, ele sente uma dor de cabeça muito grande e ele chama então Hefaístos, que é o deus da forja, e pede para Hefaístos abra sua cabeça com um machado. Ao fazer isso, de dentro da cabeça de Zeus, brota essa mulher adulta com um brado de guerra, pronta com armadura, armas e completamente feita. E assim se dá o nascimento de Atena. Essa passagem da história, ela é muito significativa para que nós possamos entender como hoje nós mulheres temos uma relação muito aguerrida e para estar no mundo e ocupar um lugar no mundo, a gente acaba se conectando com essas figuras masculinas e em detrimento da relação com a mãe. Atena não reconhecia que ela tinha nascido de uma mãe. Para ela nasceu da cabeça do pai. Essa passagem da história, ela vai nos falar sobre uma questão muito importante que nós precisamos levar em consideração quando a gente entende que todas nós somos filhas do patriarcado e por conta disso precisamos constantemente estar nos observando para que a gente não fique repetindo
movimentos que estão naturalizados, mas que na verdade não são movimentos de fato genuínos da mulher. Nós nos identificamos muito com Atena porque Atena ocupa um lugar de poder em uma cultura e em uma estrutura em que o poder está centrado na mão dos homens. Um aspecto muito maravilhoso da história de Atena e que isso é nos apresentado pela escritora Jean Shinoda Bolen, quando ela fala que essas características que podem ser consideradas características masculinas, na verdade são características que fazem parte do feminino também. Então, isso é muito, muito importante para que a gente possa perceber que existe sim na mulher essa capacidade de ser estrategista, de ser uma pensadora, de ser uma mulher que está ali ocupando lugares e cargos de poder como mulher e não tendo que ser uma réplica do movimento ou do comportamento dos homens. E como tudo na vida é uma questão de proporção, né? Se a gente pensar que o veneno também é o remédio, o que vai diferenciar é a medida em que a gente usa aquilo. Se a gente consegue entender que a racionalidade, a capacidade de funcionar no mental que Atena traz para nós é uma forma de equilibrar o que poderia estar colocado muito no lugar das emoções, dos impulsos, então a gente tem dentro de nós, mulheres, um lado do feminino que também nos coloca em equilíbrio. Então, essa história de que as mulheres são mais emocionais, as mulheres são mais emotivas, as mulheres são mais isso não é real. Isso daí é uma manipulação da cultura, da história, do patriarcado, do machismo, para que a gente acredite que essas qualidades são qualidades do masculino, quando isso não é verdade. Há uma parcela do feminino em nós que também é racional, estratégica, lógica e que pode nos ajudar a equilibrar os nossos movimentos no mundo. Por outro lado, como tudo, Atena também tem uma faceta sombria, né? Uma faceta em que, quando em desequilíbrio, vai nos colocar numa dinâmica não muito saudável. A faceta sombria de Atena vai nos levar a uma dissociação entre a mente e o corpo. Então, quando a gente se relaciona com Atena de uma maneira polarizada, nós vamos permanecer num lugar onde tudo o que vale é o racional, é o científico, é o lógico, é o pensamento. E a gente vai esquecer de toda a sabedoria que vem para nós mulheres, do pescoço para baixo, que é tudo que tem no nosso corpo, desde a sabedoria dos nossos ciclos até a sabedoria da intuição, das nossas emoções e do que a gente chama desse sentido outro, né, que é o sentido de percepção. Como que você consegue reconhecer características de Atena em você? Primeiro, você pode reconhecer isso muito facilmente pelo amor aos estudos, pela dedicação à leitura. Uma criança Atena, por exemplo, é uma criança que tem sempre o nariz enfiado dentro de um livro, ela vai estar sempre viajando nas histórias e se entregando a esse prazer de criar mundos imaginários. Se você é uma mulher que gosta de planejamentos estratégicos, que adora traçar metas, que gosta de pensar em como as coisas vão ser alcançadas num passo a passo, isso também é uma característica muito própria. Um outro aspecto que eu acho muito importante de compreender nesse momento da nossa vida é que Atena, ela é a filha do pai. E nós, como mulheres que nascemos nessa cultura, nesse tempo, e somos filhas do patriarcado, a gente se identifica muito com esse lugar de ser a filha do pai. Só que o preço que se paga por ocupar esse lugar é o preço do distanciamento das relações com outras mulheres e das relações com o feminino. Então é muito interessante que a gente possa tomar para nós todas essas qualidades de Atena, qualidades de razão, de organização, de estar no mundo a partir de um lugar mais lógico, sem perder de vista que
Também faz parte da natureza feminina o estar num coletivo onde a gente tem uma relação horizontal com outras mulheres, porque um problema da relação de Atena, um problema que Atena traz para nós é essa ideia de que as relações são baseadas numa hierarquia de poder. E nós, mulheres, sabemos que essa hierarquia ela não traz nada de positivo para ninguém. Como eu falei lá no começo, é impossível esgotar todas as nuances que um mito traz nesse vídeo que é tão curtinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, para saber mais, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Vão ter mais postagens sobre isso no meu Instagram pessoal, que é o @dudadorea, e no Instagram da Aine Casa de Cultura, que é @Aine Casa de Cultura. Inclusive, essa semana ainda eu vou fazer uma live falando só sobre esse tema de Atena. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre a história de Atena, já deixa aqui nos comentários o que você quer saber, que eu vou responder tudo isso na nossa live. Lembrem de seguir o canal, deixar o sininho ativo se você quiser receber as notificações, porque daqui para frente, nas próximas semanas, teremos mais 9 vídeos falando sobre deusas. Então, essa série vai ter, a princípio, 10 deusas que a gente vai cobrir até o final de 2020. Se vocês lembrarem de alguma mulher que pode achar esse conteúdo interessante, compartilhe o vídeo com ela. Agradeço, até mais!